Capítulo 32. A luta. O grande conflito entre Cristo e Satanás terminará em breve, e o maligno está aumentando seus esforços para derrotar a obra de Jesus em prol da humanidade. Seu objetivo é manter as pessoas em trevas e rebelião até que a ministração do Salvador no santuário termine. Quando as pessoas na igreja estão indiferentes, Satanás não se preocupa. Entretanto, quando os corações indagam o que devo fazer para ser salvo, ele aparece para nivelar seu poder contra Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. Em certa ocasião, quando os anjos foram se apresentar diante do Senhor, Satanás também compareceu no meio deles, não para se prostrar perante o Rei Eterno, mas para levar adiante seus planos perversos contra os justos. Ele está presente quando os cristãos se reúnem para adorar, trabalhando com afinco para controlar a mente dos adoradores. Quando vê o mensageiro de Deus estudando as Escrituras, observa o tema que será apresentado. Então usa suas habilidades sutis e suas astúcias para que a mensagem não alcance aqueles a quem está enganando nesse ponto. Quem mais necessita da advertência será incitado a realizar alguma transação comercial ou será impedido de alguma outra maneira de ouvir a palavra. O inimigo vê os servos do Senhor preocupado com as trevas que cercam as pessoas. Ele ouve as orações dos filhos de Deus pedindo graça divina e poder para quebrar o encanto da indiferença e da preguiça. Então, com zelo renovado, tenta as pessoas a condescender com o apetite ou a autogratificação e dessa maneira entorpece suas percepções para que não consiga ouvir as coisas de que mais necessitam escutar. Afinal, ele sabe que todos aqueles que negligenciam a oração e a leitura da Bíblia serão vencidos por seus ataques. Por isso, inventa todas as distrações possíveis para ocupar a mente. Seus agentes sempre estão em atividade quando Deus está trabalhando, acusando os servos mais fervorosos e dedicados de Cristo de enganados ou enganadores. A atividade deles é deturpar os motivos de todo ato nobre, espalhar dúvidas e despertar suspeitas na mente dos inexperientes. Mesmo assim, nós podemos identificar com facilidade de quem eles são filhos, o exemplo de quem seguem a obra de quem realizam. Vocês os reconheceram por seus frutos. A verdade santífica. O grande enganador tem muitas heresias preparadas para agradar os diferentes gostos daqueles a quem deseja arruinar. Seu plano é levar pessoas não convertidas sem sinceridade para a igreja, que incentivem a dúvida e a descrença. Muitos que não têm fé verdadeira em Deus concordam com alguns princípios da verdade e se passam por cristãs. Dessa maneira, conseguem introduzir erros como se fossem doutrinas bíblicas. Satanás sabe que quando a verdade é aceita em amor, ela santifica a vida. Por isso, tem a substituí-la por falsas teorias, fábulas ou outro evangelho. Desde o princípio, os servos de Deus têm se oposto a falsos mestres, não por considerarem que são pessoas más, mas porque ensinavam falsidades fatais para a vida espiritual. Elias, Jeremias e Paulo se opuseram com firmeza daqueles que afastavam os outros da palavra de Deus. A mentalidade liberal de que a fé correta não é importante nunca encontrou a aceitação desses santos defensores da verdade. Interpretações vagas e criativas das Escrituras e as teorias religiosas conflitantes no mundo cristão são obra de nosso grande adversário que tenta confundir
a mente das pessoas. A discórdia e a divisão existente entregue às igrejas provém em grande medida da distorção das escrituras a fim de favorecer uma teoria preferida. A fim de provar doutrinas falsas, alguns fazem uso de passagens bíblicas separadas de seu contexto, citam metade de um versículo como prova de sua ideia, ao passo que a outra parte demonstra que o real significado é oposto. Com o engano astuto da serpente, assume seu posicionamento com base em declarações não relacionadas umas com as outras, com a intenção de agradar os desejos carnais. Outros se voltam para figuras e símbolos, interpretando-os para que concordem com suas ideias, pouco se importando com o testemunho das Escrituras como a própria intérprete. Então, apresentam seus pensamentos excêntricos como se fossem os ensinos da Bíblia. Toda a Escritura. Sempre que as pessoas começam a estudar as Escrituras sem espírito de oração, sem disposição para aprender, distorcem as passagens mais claras, afastando-as de seu verdadeiro significado. A Bíblia inteira deveria ser apresentada às pessoas da maneira que está escrita. Deus concedeu a palavra certa da profecia. Anjos e até mesmo Cristo vieram para revelar a Daniel e a João o que em breve há de acontecer. Deus não revelou questões importantes sobre nossa salvação, a fim de confundir e desencaminhar a pessoa que busca a verdade de forma honesta. A palavra do Senhor é clara para todo aquele que estuda com o coração em espírito de oração, alegando ter a mente aberta. As pessoas ficam cegas para os enganos de Satanás. Ele obtém êxito em substituir a Bíblia por especulações humanas. As pessoas deixam de lado a lei de Deus e as igrejas ficam presas à escravidão do pecado, ao passo que alegam estar livres. Deus permitiu que uma forte luz fosse derramada sobre o mundo na forma de descoberta científicas. No entanto, se a palavra de Deus não for o guia, até mesmo as mentes mais brilhantes ficam confusas ao tentar compreender como ciência e revelação se harmonizam. O conhecimento humano é parcial e imperfeito. É por isso que muitos não conseguem conciliar suas ideias de ciência com as escrituras. Vários aceitam coisas que não passam de teorias como se fossem fatos científicos e então acham que devem testar a palavra de Deus por aquilo que é falsamente chamado conhecimento. Como não conseguem explicar o Criador e suas obras por leis naturais, consideram a história bíblica indigna de confiança. Aqueles que duvidam do Antigo e do Novo Testamento, muitas vezes dão um passo além e questionam a existência de Deus. Assim que soltam sua âncora, chocam-se contra as pedras da descrença. É obra-prima dos enganos de Satanás levar as pessoas a não parar de especular sobre coisas que o Senhor não revelou. Lúcifer ficou insatisfeito porque Deus não partilhou com ele todos os segredos de seus propósitos. Então, voltou as costas para as coisas que o Senhor havia revelado. Agora ele tenta imbuir as pessoas do mesmo espírito e levá-las a ignorar os mandamentos diretos de Deus. Rejeição da verdade. Quanto menos as doutrinas apresentadas exigem espiritualidade, renúncia e humildade, mais facilmente elas são recebidas pelas pessoas. Satanás está pronto para oferecer o que as pessoas querem e entrega seu engano de bandeja no lugar da verdade. Foi assim que o papado obteve poder sobre a mente de tantos.
ao rejeitar a verdade porque ela envolve uma cruz. Os protestantes estão seguindo o mesmo caminho. Todos aqueles que procuram conveniência e a opinião popular para não ficarem em descompasso com o mundo serão deixados para receber heresias destruidoras em lugar da verdade. Aqueles que olham com horror para um engano aceitam outro de bom grado. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. Erros perigosos. As maravilhosas ilusões do Espiritismo estão entre os instrumentos mais bem-sucedidos de Satanás. Quando as pessoas rejeitam a verdade, tornam-se alvos fáceis do engano. Outro erro é a doutrina que nega a divindade de Cristo, alegando que ele não existia antes de nascer neste mundo. Essa teoria contradiz as declarações do próprio Jesus sobre seu relacionamento com o Pai e sobre sua preexistência. Mina a fé na Bíblia como a revelação de Deus. Se as pessoas rejeitam o testemunho das Escrituras em relação à divindade de Cristo, é inútil argumentar com elas. Nenhum argumento em relação, nenhum argumento, por mais forte que seja, será capaz de convencê-las. Ninguém que defende tal erro pode ter real compreensão sobre Cristo ou sobre o plano divino para a nossa redenção. Mais uma mentira é a crença de que Satanás não existe como ser pessoal e de que a Bíblia usa seu nome apenas para representar os pensamentos e desejos maus dos seres humanos. Alguns ensinam que o segundo advento de Cristo é sua vinda para cada indivíduo por ocasião da morte. Esse é um engano cujo objetivo é distrair a mente de muitos da vinda pessoal de Jesus nas nuvens do céu. Por meio disso, Satanás diz: ali está ele dentro da casa. E muitos têm se perdido ao aceitar esse engano. Muitos cientistas afirmam que não pode haver resposta a verdadeiras orações, pois essa seria uma violação da lei natural, um milagre, e para eles milagres não existe. Dizem que o universo é governado por leis fixas e o próprio Deus nada pode fazer contra essas leis. Dessa maneira, representa um Deus limitado pelas leis que ele mesmo criou, como se as leis divinas excluíssem sua liberdade. Cristo e seus apóstolos não realizaram milagres? O mesmo Salvador está tão disposto a ouvir a oração de fé hoje como quando andava visivelmente na terra. O natural coopera com o sobrenatural, faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração de fé, aquilo que não nos daria se não pedíssemos com fervor. Desvio da verdade. As falsas doutrinas nas igrejas removem os marcos que a palavra de Deus estabeleceu. Poucas pessoas param depois de rejeitar apenas uma verdade. A maioria deixa de lado um princípio da verdade após o outro, até rejeitar toda a fé cristã. Os erros da teologia popular já induziram muitas pessoas ao ceticismo. É impossível para elas aceitar doutrinas que violam seu senso de justiça, misericórdia e bondade, como as pessoas, como as igrejas alegam que essas coisas são ensinos da Bíblia. Esses indivíduos se recusam a reconhecer que as Escrituras são a palavra de Deus. Muita gente vê a palavra de Deus com desconfiança porque ela repreende e condena o pecado. Aqueles que não estão dispostos a obedecer tentam subverter sua autoridade. Muitos rejeitam a religião a fim de justificar sua má conduta. Outros que amam demais o sossego para fazer qualquer coisa que requer negação do eu,
adquirem a reputação de ter inteligência superior por criticarem a Bíblia. Muitos acham que é virtude se posicionar ao lado da descrença, do ceticismo e da ausência da religião. Contudo, por trás da aparência de honestidade, essas pessoas agem com base na confiança em si mesmas e no orgulho. Muitos se deleitam em encontrar nas Escrituras algo que confunda a mente dos outros. Alguns começam criticando e defendendo um ponto de vista errado apenas porque amam a polêmica. No entanto, depois de expressar a descrença abertamente, une-se aos ímpios. Evidências suficientes. Em sua palavra, Deus concedeu evidências suficientes de seu caráter divino. A mente finita, porém, é inadequada para compreender por completo as intenções do infinito. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Temos condições de compreender suas ações e seus motivos o suficiente para enxergar amor e misericórdia ilimitados, unidos ao poder infinito. Nosso Pai Celestial nos revela tudo o que há para o nosso bem saber. Além disso, devemos confiar em sua mão, que é onipotente, e em seu coração, que está cheio de amor. Deus nunca removerá todas as desculpas para a descrença. Todos aqueles que procuram ganchos nos quais pendurar suas dúvidas vão encontrá-los. E quem se recusa a obedecer até que toda objeção desapareça, nunca chegará à luz. O coração não renovado está com conflito com Deus. A fé é inspirada pelo Espírito Santo e florescerá ao cuidarmos dela. Ninguém é capaz de se tornar forte na fé sem esforços persistentes. Se as pessoas permitirem o despertamento de objeções triviais, perceberão que a dúvida se torna cada vez mais forte. Aqueles que duvidam e desconfiam da certeza da graça divina desonram a Cristo. São árvores improdutivas que bloqueiam a chegada da luz do sol a outras plantas, fazendo-as murchar e morrer debaixo de sua gélida sombra. A obra da vida de pessoas como essa sempre permanecerá como testemunho contra elas. Para aqueles que honestamente desejam se libertar das dúvidas, há somente um caminho a seguir. Em vez de questionar as coisas que não entendem, devem prestar atenção à luz que já brilha sobre eles e receberão luz ainda maior. O inimigo pode criar falsificações que se pareçam muito com a verdade. Seu objetivo é enganar aqueles que se mostram dispostos a receber a mentira e desejam evitar os sacrifícios que a verdade requer, mas é impossível para ele colocar uma pessoa sob seu poder. Se a pessoa deseja honestamente conhecer a verdade, sem se importar com o preço, Cristo é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o ensino vem de Deus. O Senhor permite que seu povo passe pela prova ardente da tentação, não por apreciar sua angústia, mas porque ela é essencial para a sua vitória final. Seria incoerente com sua glória protegê-lo da tentação, uma vez que o propósito da prova é preparar para a resistência a todos os atrativos do mal. Nem ímpios nem demônios são capazes de eliminar a presença de Deus em meio a seus filhos, se estes confessarem seus pecados, abandonando-os e clamando suas promessas. Conseguiram resistir com sucesso a toda tentação, aberta ou secreta, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Satanás sabe muito bem
que o mais fraco cristão que permanece em Cristo é mais do que páreo para todos os seus exércitos das trevas. Por essa razão, tenta afastar os soldados da cruz de suas fortes defesas, enquanto espera em emboscada, pronto para destruir todos aqueles que pisarem em seu território. Somente quando dependemos de Deus e obedecemos a todos os seus mandamentos, podemos estar seguros. Ninguém está seguro por um dia ou mesmo uma hora sem oração. Rogue ao Senhor por sabedoria para entender sua palavra. Satanás é especialista em citar as Escrituras, dando a própria interpretação às passagens, na esperança de nos fazer tropeçar. Devemos estudar com o coração humilde, enquanto vigiamos a todo instante contra os enganos de Satanás. Devemos orar com fé continuamente. Não nos deixes cair em tentação.